Quando conheci a Jessie, eu não imaginava o quanto a internet podia distorcer a noção que a gente tem das pessoas, nem o quanto uma simples conversa noturna pode mudar completamente a vida de alguém. Eu trabalhava num turno cansativo, numa fábrica em Buffalo. As noites eram longas, silenciosas, e eu costumava entrar em chats só para passar o tempo, principalmente quando minha esposa já estava dormindo e a casa inteira parecia suspensa num estado de silêncio desconfortável. Foi numa madrugada qualquer que a primeira mensagem dela chegou. Era só um "oi". Simples, direto, quase tímido. A foto mostrava uma garota ruiva, sorriso jovem, uniforme de softball. Disse que tinha 18 anos. Se chamava Jessie. No começo eu achei que seria só uma troca rápida de palavras, como acontece tantas vezes na internet. Mas havia algo no jeito dela escrever. Um cuidado, talvez. Uma curiosidade que me fazia responder, mesmo quando eu já deveria estar dormindo há horas. E sem perceber, a rotina começou a mudar. Eu chegava do trabalho, tomava banho, jantava e ficava esperando. Esperando o "Oi, você tá aí?" Esperando alguma mensagem que me tirasse daquela sensação de que nada na minha vida tinha brilho faz tempo. As conversas continuaram por semanas. Jessie perguntava sobre minha vida, mas sempre de um jeito leve, como se realmente se importasse. E eu comecei a contar coisas que não dividia com ninguém, minhas frustrações, minhas inseguranças, o peso de sentir que os anos estavam passando rápido demais. De madrugada, enquanto o resto da casa dormia, eu ficava ali, com o computador iluminando o quarto. Era estranho como alguém tão distante podia parecer tão perto. Com o tempo, ela começou a mandar fotos. Fotos sorrindo. Fotos com o uniforme, às vezes com o cabelo preso. Outras com ele caindo nos ombros. Sempre a mesma menina, sempre perfeita. Eu não percebi na hora, mas algo naquele perfeito já deveria ter me alertado. As conversas ficaram mais profundas, depois mais íntimas. E então, de um jeito quase natural, viraram dependência. Eu menti minha idade. Disse que tinha 32, não 46. Disse que era solteiro. Disse coisas que eu nem sabia por que estava dizendo. A verdade é que pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia visto. Mas essas coisas sempre têm um momento em que começam a escurecer. Um dia, no trabalho, um colega jovem, Brian, 22 anos, sorriso fácil, cheio de vida, viu uma das mensagens da Jessie chegando enquanto eu digitava. Ele riu, brincou comigo, perguntou quem era. Eu não sei por que deixei ele ver. Não sei por que deixei ele entrar naquela parte da minha vida. Os dois começaram a conversar também. E Jessie gostou. Gostava das piadas dele, das respostas rápidas, da energia que eu já não tinha mais. No começo eu tentei ignorar. Tentei achar que era bobagem. Mas as mensagens dela foram mudando. Risos exagerados com ele. Respostas curtas para mim. Aquela sensação de abandono que eu tentava enterrar anos atrás começou a voltar. Devagar. Quase imperceptível. Como uma goteira que te enlouquece mesmo sem fazer barulho. Jessie começou a comparar a gente. Dizia que Brian era mais espontâneo, que tinha mais futuro, que parecia mais sincero. E naquele ponto, eu já estava tão preso, tão cego, tão carente, que cada frase dela virava um golpe. Eu dormia mal. Eu comia mal. Eu pensava nela enquanto trabalhava. E pensava em Brian também. Não com amizade, mas com uma raiva silenciosa que eu não reconhecia em mim. O dia do acidente, eles chamam assim nos jornais, acidente, foi só o final de uma espiral que começou muito antes. Brian foi morto no estacionamento da fábrica. Um tiro. Rápido. E uma vida inteira interrompida por algo que ele nem entendia direito. Na investigação, a polícia achou as mensagens. Chamaram minha esposa. Chamaram minha família. Foi como se a vida inteira tivesse sido arrancada pela raiz em segundos. Mas nada, absolutamente nada, seria tão chocante quanto o que veio depois.
A polícia rastreou Jessie. E ela não era Jessie. A garota ruiva das fotos, aquela que sorria, que fazia poses com o uniforme, que dizia: "Tô com saudade." Nem sabia que as imagens dela estavam sendo usadas. Quem me mandava mensagens todas as noites, quem me dizia que me amava, quem me comparava com Brian, quem me fazia perder o sono. Era uma mulher de quase 50 anos, casada, mãe de família, vivendo em outro estado. Uma pessoa que inventou uma vida inteira só para sentir que alguém a desejava. Eu destruí a minha vida por alguém que não existia. Brian perdeu a dele por uma ilusão, e a verdadeira responsável nunca ficou presa. Às vezes eu ainda penso em como tudo começou. Um oi. Só isso. Um oi escrito por alguém com tempo de mais e intenção de menos. E o resto? O resto foi só o silêncio da madrugada preenchendo espaços que nunca deveriam ter sido abertos. Quando comecei a conversar com o Paul, eu não fazia ideia de quem ele realmente era. Ele apareceu numa das comunidades de intercâmbio que eu participava, dizendo que era militar, estava servindo no Canadá e que usava aquele grupo apenas para praticar português. A foto de perfil mostrava um homem jovem, uniformizado, meio sério, meio distante, com aquele olhar que parece carregar segredos demais. No início, achei que era só mais alguém querendo treinar idioma. Mas ele falava comigo todos os dias, sempre no mesmo horário, como se esperasse a hora exata para aparecer. Às vezes, trazia histórias do quartel, sobre neve cobrindo tudo, sobre exercícios físicos no frio extremo, sobre as noites silenciosas em que só se ouvia o barulho de botas no corredor. Ele dizia que conversar comigo era a única coisa que deixava a rotina menos solitária. Com o tempo, ele começou a se abrir mais. Contou que não se dava bem com a família, que tinha sido um adolescente complicado, que já tinha passado por problemas que nem valia a pena mencionar. Eu sempre ficava com a sensação de que ele parava a frase no meio de propósito, deixando espaço para minha curiosidade preencher o resto. Ele nunca queria ligar por vídeo. Dizia que no alojamento não podia, que a internet era ruim, que estava sempre cansado. Só aceitava chamadas de voz, e mesmo assim, sempre no escuro. A primeira vez que ouvi sua voz, senti um arrepio estranho. Era calma demais, sem emoção demais, como se ele pensasse cuidadosamente em cada palavra antes de deixá-la escapar. Começamos a namorar sem perceber. Ele me perguntava onde eu estava, pedia foto do meu café da manhã, queria saber que horas eu dormia e acordava. No começo era carinhoso, depois virou vigilante. Se eu demorava para responder, ele aparecia com frases curtas. "Sumiu por quê? Tá com alguém aí? Fala comigo quando puder." Nunca era grosseiro, o que deixava tudo ainda pior. Ele falava como se estivesse analisando cada detalhe, cada silêncio meu. Um dia, comentei com uma amiga sobre ele. Ela pediu o nome completo. Eu não imaginei que aquilo mudaria tudo. "Paul? Bernardo?" Ela repetiu com a voz travada. Em seguida me mandou um link. Depois outro. E mais outro. Eu achei que era brincadeira, que era coincidência. Mas as fotos, as datas, tudo batia. O rosto dele, um pouco mais novo, mas reconhecível demais. O homem com quem eu falava todas as noites era o mesmo nome estampado em manchetes sobre um caso brutal no Canadá. Um nome associado a crimes que eu nem conseguia terminar de ler sem sentir náusea. Eu fechei o celular na hora, mas ele escreveu segundos depois. "Você sumiu hoje, está tudo bem?" Eu não respondi. Ele mandou outra mensagem. "Você pesquisou meu nome, não foi?" Foi a primeira vez que senti medo real de alguém que estava a milhares de quilômetros. Ele sabia exatamente o que eu tinha feito, como se estivesse me observando, como se estivesse esperando aquilo acontecer. Eu o bloqueei em tudo. Mas às vezes à noite, quando o celular vibra, sinto o mesmo frio na barriga que sentia quando ele me ligava no escuro. Porque apesar de eu ter apagado todos os números e perfis, de vez em quando aparece uma mensagem desconhecida no meu e-mail.
Você ainda pensa em mim? E eu nunca consegui descobrir como ele conseguiu aquele e-mail.